Tranquilo? Estamos de volta aí, parte 3 da nossa aula 6, final do nosso trabalho. Pô, Dalmo, já? Já. Mas já, né? Quem me dera que você estivesse pensando já. O que nós fizemos até agora? Aula 6. Já matamos tudo sobre processo. Te mostrei as sindicâncias, esquematizamos sindicâncias. Te mostrei o processo, esquematizando o processo. Te expliquei o inquérito. Ficou aquela bagunça que é um saco, mas faz parte. Você já entendeu qual é o esquema do inquérito, está tudo montadinho para você, tudo esquematizado. O que nós vamos ver aqui agora? Alguns prazos ficaram de pé, não foram falados, por exemplo, prazo de defesa, não falamos sobre prazo de julgamento. Por quê? Porque existe uma parte do estatuto que vai falar sobre atos processuais, como eles são executados, e vai falar sobre prazos processuais. Daí a gente consegue entrar na parte de abandono de cargo, para a gente acabar logo, que é um procedimento muito próprio quando tem abandono de cargo, que é rapidinho, e vamos falar de revisão, e a gente mata o processo. Então, para não perder tempo, vamos entrar logo em atos e prazos processuais, para a gente começar a brincadeira. O que a gente vai falar aqui? A parte legal, a parte texto, teórica, de como que esses atos durante os processos, aquelas etapas que a gente falou, instauração, instrução, defesa, relatório, como que eles vão acontecer, prazos, tempo, tudo bonitinho que a gente precisa saber. Então vamos para a tela. Tudo começa quando você fala no artigo 228. O presidente da comissão, ao instalar os trabalhos, autuará a portaria e demais peças existentes, designará dia, hora e local para audiência inicial, citando indiciado se houver para interrogatório e acompanhamento do processo. Lembro você, isso é muito importante, a partir do momento que é instaurado o processo, eu tenho 5 dias úteis para dar início ao procedimento. Então esse artigo 228 que ele está me falando aqui vai acontecer 5 dias úteis, dentro de 5 dias úteis após a instauração. Parágrafo 1º, a citação do indiciado, primeiro ato importantíssimo, a citação do indiciado será feita pessoalmente ou por via postal com antecedência mínima de 5 dias úteis da data marcada para a audiência e conterá dia, hora, local, qualificação, tipificação da infração que lhe é imputada. Vamos lá, vamos devagar. Agora é termo processual mesmo, aqui é literalmente processual. Tive a instauração. O que é a instauração? É aquela portaria que convoca a comissão. Perfeito? Convocou a comissão montada, o processo vai começar. Eu tenho 5 dias úteis para fazer o quê? Para dar início. Esse dar início significa marcar a data da audiência, dia, horário, tudo bonitinho, determinar a citação do cara. Eu tenho que avisar para o cara que ele vai responder por um processo, pelo amor de Deus, né? Agora, entenda a diferença. Eu tenho 5 dias úteis para dar início. Na verdade, eu tenho 5 dias úteis para o presidente da comissão, depois das reuniões, marcar a audiência efetivamente, que é quando vai acontecer a instrução, defesa, tudo bonitinho. Desses 5 dias úteis, eu preciso lembrar de outros 5 dias úteis. Porque quando eu mandar citar o cara, a citação tem que ser feita 5 dias úteis antes da data prevista. Então, na verdade, pensa no seguinte. Dia 10, a denúncia aconteceu. Dia 11, foi instaurado a comissão. No dia 13, a comissão marcou para o dia 20. Por que ela vai fazer isso? Ou melhor, até vamos apelar, porque depende muito se é sexta, se é sábado. Marcou para o dia 30 a audiência. Por que ela vai fazer isso? Dentro dos 5 dias úteis, perfeito. Dentro dos 5 dias úteis eu consegui marcar a audiência. Só que eu tenho que dar um lapso de 5 dias úteis também para que o cara se prepare para a defesa. Porque ali ele já vai levantando as informações que ele já possa levar para a defesa. Ele já foi instruído, já sabe o que é o processo. Tudo bem que ele não sabe as provas em si, mas eu vou para a defesa. Então, a defesa inicial, claro, eu vou levar o que eu posso. Depois que eu vou ouvir as provas lá que são aplicadas contra mim, eu vou ter um outro prazo para defesa em relação às novidades que eu fiquei sabendo. Mas eu já vou preparado. Então, eu tenho 5 dias úteis da instauração do processo para iniciar o processo, porém, a citação tem que acontecer 5 dias úteis antes da data de audiência. Então, toma cuidado. Afinal das contas, na prova é tudo 5 dias úteis. Tá tranquilo? O que é citação? Citação é o ato processual que faz com que a parte saiba que tem um processo aberto contra ela, quais são os motivos e o que ela tem que fazer em relação a isso. Isso é uma citação, você está sendo citado, Dalmo. Para quê? Para apresentar uma defesa. Pelo quê? Porque você fez merda. Acabou. A citação, via de regra, nós vamos ver algumas modalidades de citação, mas a citação, via de regra, é feita pessoalmente ou por via postal. Pessoalmente, eu vou mandar alguém lá. O secretário que vai se ferrar nessa, né? Vai lá, leva pro Dalmo essa citação. Tá trabalhando aqui, porra, o Dalmo tá aqui do lado, irmão. Agora imagina que a gente afastou preventivamente o Dalmo. Via postal.
via postal com AR, pelo amor de Deus, para poder comprovar o AR lá, aviso de recebimento, comprovar que foi feito tudo bonitinho 5 dias úteis antes da audiência. Tranquilo? Então, a regra pessoal ou AR. Aí, parágrafo 2º. Caso o indiciado se recuse a receber a citação, deverá o fato ser certificado à vista de, no mínimo, 2 testemunhas. O que é isso? Você tem que dar seu aceite, né? Quando você recebe uma citação, você tem que assinar, para saberem exatamente quando você tomou conhecimento. Se você não quiser assinar, dane-se, arruma 2 testemunhas e, vocês são testemunhas que esse corno não quer assinar. Parágrafo 3º. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, a citação será feita por edital, publicado no órgão oficial por 3 vezes, com prazo de 15 dias úteis, contados a partir da, marca isso, primeira publicação, juntando-se comprovante ao processo. Eu tentei citar pessoalmente, não encontrei. Eu tentei citar via postal, não encontraram. Qual é uma forma? Citação por edital. A chamada citação por edital é quando você faz a citação com publicação em imprensa oficial, em mídia. Pode ser mídia televisiva, pode ser mídia radiodifusão, pode ser até mídia impressa, que é o mais normal, o jornal. Mas, além disso, também colar lá a citação do cara em um mural de avisos, numa localidade, dentro da própria instituição. Então, a ideia aqui é a seguinte, eu preciso citar o cara, não encontrei, eu vou fazer citação por edital, amigo. Eu vou publicar 3 vezes, são 3 publicações consecutivas, citando o cara para comparecer. Porém, qual vai ser o prazo para o cara comparecer após a citação? Aqui o prazo vai ser de 15 dias úteis. Para ele poder aparecer e falar, não, tomei conhecimento, beleza. Cuidado, tá? O prazo normal é 5 dias úteis entre a audiência e a citação do cara. Se eu não conseguir citá-lo, aí eu vou dar 15 dias úteis para o cara poder aparecer. Senão vai para a revelia. Nós vamos ver a revelia daqui a pouco. Quando eu começo a contar os 15 dias úteis, aqui tem uma coisa que eu considero baita força para a prova. Normalmente, eu estou falando normalmente, que eu estou falando em relação a estatutos, tá? A citação por edital, ela começa a contar o prazo da última publicação. Aqui ele foi bem direto, primeira. Então eu posso ter publicado uma hoje e outra semana que vem, não interessa. Os 15 dias úteis começam a contar da data da publicação. Lógico, sempre exclui-se a data do ato e ao dia seguinte, eu sei, mas independente do que for, você pega a primeira e não a última, tá? É muito comum colocar nos estatutos que a última publicação começa a contar o prazo. Aqui não tem molezinha não, amigo. Aqui é na primeira. Tá beleza? Então, citação via de regra, pessoal ou via postal com AR. Se não deu, vão para a citação por edital. Parágrafo 6º, a citação pessoal, as intimações e notificações serão feitas pelo secretário. Eu te falei isso antes, né? Sempre o trouxa. Apresentando ao destinatário o instrumento correspondente em 2 vias para que, retendo uma delas, passe recibo devidamente datado na outra. É quando o cara assina, dá o ciente dele se ele não quiser testemunha, 2 testemunhas. Quando o indiciado comparecer voluntariamente junto à comissão, será dado como citado. É aquela história, o cara ouviu dizer que tem um processo, ele foi lá e, peraí, eu quero saber que porra é essa. Considere-se citado. Não havendo indiciado, a comissão intimará as pessoas, servidores ou não, que presumivelmente possam esclarecer a ocorrência objeto do inquérito. Mesmo depois dessa indicância, eu ainda não tenho certeza de todo mundo que está ligado àquela infração, eu vou chamar todo mundo. Porque lembra, a sindicância está aí para isso, né? Se eu não tenho ainda prováveis culpados determinados, eu vou ter uma sindicância, obrigatoriamente. Se mesmo pós-sindicância o relatório falar, olha, o negócio é mais, o buraco é mais embaixo, tem muita gente, chama a Odebrecht inteira, sacou? Chama todo mundo. Chama a presidência da República, chama os políticos. É mais ou menos a mesma coisa, né? É uma lava-jato dentro da nossa comissão interna de processamento. Faz parte, né? Chama todo mundo. Chama o Marcelinho lá que ele resolve isso. Artigo 230. Feita a citação e não comparecendo o indiciado, aí 5 dias úteis da audiência ou 15 dias úteis com citação por edital, o processo prosseguirá à revelia, com o defensor dativo designado pelo presidente da comissão, procedendo-se da mesma forma com relação ao que se encontra em lugar incerto e não sabido ou afastado da localidade ou do seu domicílio. O que significa isso? Significa o seguinte, cuidado, tá? Porque a gente está acostumado com um processo falando em revelia, se você conhece a revelia, é o seguinte, no processo comum, revelia significa que você perdeu o Playboy. Basicamente. Porque se você é convocado para apresentar uma defesa e você não comparece, a revelia lá fora determina que você perdeu, você aceitou tudo que foi dito como real e você vai sofrer punição. Aqui não. Aqui a revelia não gera efeitos automáticos, derrota automática. O que gera é, tu não veio? Então nós vamos definir um defensor dativo, vamos chamar o defensor público, vamos chamar um bacharel em direito que esteja a fim de gastar o tempo dele, vamos botar alguém para te defender.
Então vai ser uma defesa meio muquirana, né? Porque o cara não conhece porra nenhuma, o cara nem sabe quem é você. Mas aqui não existe o efeito da revelia. O único efeito é o processo continua, com o defensor do ativo sem a sua presença. Tá tranquilo? Continua. Artigo 232. O indiciado, dentro do prazo de 5 dias úteis, após o interrogatório, poderá requerer diligência, produzir prova documental e arrolar testemunha até o máximo de 8. Marca isso que é muito comum cair em prova o número de testemunhas que você pode arrolar no processo. 8, até 8. Eu posso arrolar uma ou 8. Parágrafo 1º. Se as testemunhas de defesa não forem encontradas e o indiciado dentro do prazo de 3 dias úteis não indicar outras em substituição, prosseguir-se-á nos demais termos do processo. No caso de mais de um indiciado, parágrafo 2º, cada um deles será ouvido separadamente, podendo ser promovida a careação sempre que divergirem em suas declarações. Só para a gente poder matar isso aqui, 233, parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será remetida ao chefe da repartição onde servir, até para o chefe poder te liberar, naquela hora, naquele momento que foi especificado. Vamos lá. Eu quero arrolar testemunhas. Já estou sabendo de tudo, já tive a instrução, tenho conhecimento do processo, sei as provas, quero levar testemunhas. Qual é o meu prazo? 5 dias úteis. Eu tenho 5 dias úteis para apresentar a galera. Quantas testemunhas? Até 8. Beleza. Você vê que é muito 5 dias úteis, né? Amém. Fica mais fácil para a prova. 8 testemunhas. Imagina que eu indiquei essas 8, obviamente elas vão ser citadas também, elas vão ser convocadas e vai ter um mandado para isso. Imagina que dessas 8, 2 não forem encontradas. Eu posso substituir por outras 2? Posso. Só que aí eu não vou ter 5 dias úteis, eu vou ter 3 dias úteis. Se em 3 dias úteis eu não indicar outras pessoas para substituir essas que não foram encontradas, eu vou perder essas testemunhas, eu vou ficar só com as que foram encontradas. Então, arrolar testemunha, 5 dias úteis. Substituir testemunha não encontrada, 3 dias úteis. Tranquilo? Gente, é óbvio. Pô, mas dá, você tá falando tanta coisa, eu tô anotando aqui, tá ficando uma bagunça. Depois você vai passar limpo, né? Não enche o saco, não. Vamos lá. Artigo 236. Ao ser inquirida uma testemunha, as demais não poderão estar presentes, a fim de evitar-se que uma ouça o depoimento da outra. Até porque a gente acabou de ver que as testemunhas podem sofrer uma cariação. Se uma falar uma coisa e depois a outra falar outra, eu posso colocar as duas uma de frente para a outra. A cariação. Colocar as duas para se confrontar. Então, por que é bom a gente lembrar isso, né? Se é óbvio que eu vou ouvir os caras separados, porque se tiver divergência, eu coloco os dois para tampar a briga. Então, a cariação acontece sempre que uma testemunha diz coisa diversa da outra. Por isso que elas não se ouvem, para não alinhavar o depoimento. Artigo 237. O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, assistir aqui de ver mesmo, tá? Não é de dar assistência, bem como inquirição de testemunha, sendo-lhe vedado interferir em perguntas e respostas, facultando-lhe, porém, reinquiri-las por intermédio do presidente da comissão. Então, você falar, nomeou o procurador está lá só vendo, assistindo literalmente, prestando atenção na parada. Ele não pode atrapalhar o questionamento. Agora, nada impede que ele possa reinquirir. Inquirir significa gerar questionamento, fazer pergunta, interrogar. Só que eu não posso reinquirir direto, eu não posso chegar e você falou, não. Eu vou ao presidente da comissão e peço, por favor, poderia questionar a testemunha sobre tal situação? Aí o presidente da comissão, idiota, vai ter que repetir o que ele falou, como se a testemunha fosse surda. Mas você entendeu a pegada? O procurador que você nomeou vai estar lá, só olhando. Pode ser advogado, repito. Está lá olhando. De repente ele, vou perguntar um negócio. Ele não pode se meter, não pode interferir. Que pergunta é essa? Pô, isso aqui não é law and order, sabe? O cara não vai chegar lá assim, porra, meritíssimo. Você não vai poder simplesmente se meter na discussão. Agora, se você quiser perguntar, você pode, desde que você faça interrogatório através do presidente. Alguém tem que falar por você. Tá tranquilo? Beleza. 244, ultimada a instrução, ou seja, acabei de criar provas, acabei de ouvir testemunho de acusação, acabei de ouvir tudo, nós vamos agora para a defesa, né? Ultimada a instrução, intimar-se-á o indiciado ou seu defensor legalmente constituído, lembrando que eu não posso constituir defensor meramente de forma verbal, para no prazo de 10 dias, contar a data de intimação, apresentar a defesa por escrito, sendo-lhe facultado vista aos autos na forma da lei, havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 dias. Opa! Volta para o material que a gente montou na parte 2 dessa aula 6. Lembra que a gente colocou aqui instrução e defesa? Aí você vai colocar aqui na defesa. Quais são os prazos de defesa? Porque a instrução a gente já viu. Qual o prazo de defesa? 10 dias. Se forem 2 ou mais indiciados no mesmo processo, aí vira um prazo comum de 20.
mas o prazo é de 10 dias. Agora, cuidado, tá? Prazo comum significa que corre ao mesmo tempo. Então, pode ser 200 pessoas, 20 dias para os 200. Passou 20 dias, só 10 falaram, 190 vão. Beleza? Então, a defesa, a regra é prazo 10 dias. Se forem 2 ou mais indiciados, 20 dias. Fechou? Continua. Estamos finalizando lá aquele esqueminha, né? Esgotado o prazo de defesa, a comissão apresentará dentro de 10 dias, opa, então já coloca aí, da defesa para o relatório. Relatório, 10 dias. Minucioso relatório, resumindo as peças essenciais dos autos e mencionando provas principais em que se baseou. Parágrafo 1º, relatório será sempre conclusivo. Não existe relatório que fale assim, não chegamos à conclusão. Ou o relatório inocenta, absolve, né, manda arquivar o processo, ou o relatório acusa e manda dar porrada no cara. Artigo 246, o relatório da comissão será encaminhado à autoridade e determinou sua instauração para apreciação final no prazo de 30 dias. Pronto. Regra, 30 dias a autoridade tem para realizar o julgamento do relatório. Lembra que eu te falei que podia ser 20? Eu vou te mostrar isso agora. Parágrafo 2º, quando não for da alçada da autoridade a aplicação de penalidade e providências indicadas, estas serão propostas a quem de direito competir no prazo marcado para julgamento. Na hipótese do parágrafo anterior, parágrafo 3º, está falando isso, o prazo para julgamento final será de 20 dias. Então vamos nessa. Pronto, acabou o que a gente precisava. Estava faltando só isso. Da instrução para a defesa, eu tenho 10 dias, se forem 2 ou mais indiciados, 20 dias em prazo comum, nunca esqueça disso. Da defesa para o relatório, eu tenho 10 dias. Acabou a defesa, 10 dias para gerar o relatório. O relatório automaticamente gerado depois de 10 dias vai para a mão da autoridade que instaurou o processo. Vem para cá para o julgamento, lembra? Beleza. É legal que eu fico fazendo assim, sai da tela, né? Você deve me achar um imbecil, mas tudo bem. Vai para o julgamento. O julgamento tem que durar 30 dias. Então a autoridade recebeu o relatório, ela tem 30 dias para poder dar o julgamento final dela. Se por acaso a autoridade recebeu o relatório, mas não for ela competente para aplicar a penalidade ou fazer o julgamento em si, ela vai pegar e vai mandar, porque pode ser de repartição distinta, né? Vai mandar para o cara, aí esse cara vai ter 20. Porque só o tempo de trânsito, né, vai demorar mais do que 30 dias. Então, 30 dias se for a autoridade instrutora, 20 dias a menos, né? 20 dias se for outra autoridade competente para aplicar a penalidade. Tá tranquilo? Fechamos aquele esquemão. Agora tu já pode passar limpo para ficar bonito, né? Mas você já sabe todos os prazos necessários da instauração, do processo do inquérito e do julgamento. Matamos o prazo. Belezinha? Continua. A autoridade julgadora promoverá a publicação em órgão oficial no prazo de 8 dias da decisão que proferir. Expedirá atos, blá, 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 blá. Então, 8 dias é o tempo que eu tenho para publicar a decisão. Gente, cuidado que em momento nenhum aqui ele falou úteis. Então, 10 dias para defesa, 20 dias quando for mais 2 indiciados. Tudo é dia corrido, tá? Só é útil quando a lei expressamente falar útil. Tá, Dalmo, você me falou que o processo administrativo por abandono de cargo, né, por inassiduidade habitual ou por ausência consecutiva, ele é um pouco diferente. Artigo 248. Quando o número de faltas não justificado ultrapassar 30, abandono de cargo, ou 60 intercalado durante um ano, a gente falou sobre isso também, né, a ausência consecutiva e excessiva, a repartição de servidores que estiver em exercício promoverá sindicância e, à vista do resultado nela colhido, proporá 1. A solução, se ficar provada a existência de força maior, coação ilegal ou circunstância ligada ao estado físico ou psíquico do servidor. 2. Instauração de inquérito administrativo se não existirem provas das situações mencionadas no inciso anterior ou existindo julgados insatisfatórios. Parágrafo 1º. No caso de ser proposta de demissão, o servidor terá o prazo de 5 dias para apresentar a defesa. Marque esse parágrafo 1º do artigo 248. Parágrafo 2º, para aferição do número de faltas, as horas serão convertidas em dias quando o servidor estiver sujeito a regime de plantão. Tá, isso é só para plantão. Então, se o cara é plantonista, vai transformar a hora em dia para poder saber o número de faltas. Gente, por favor, preste atenção nisso. Não, você me falou que a sindicância só é aberta para casos em que eu não tenho fundamentação específica do que aconteceu. Esse é um caso. O processo por abandono de cargo ou ausência excessiva, ele tem que ser comprovado. E é óbvio que você, denunciante, pode ser o superior, não vai ter essa documentação. A documentação está no RH, a documentação está no departamento específico. Então, é obrigatoriamente aberta uma sindicância. Quando você tem esse processo, é demissão, tá, gente? É demissão.
Então, pela lógica, a sindicância não pode aplicar a penalidade. Mas por que a sindicância? Porque é mais célere. Cara, é muito mais fácil você provar abandono de cargo do que você provar uma usura, do que você provar desídia, você provar improbidade. Então, por que a gente vai pela sindicância? Porque aqui a sindicância vai ter dois caminhos. Arquiva, porque ela vai poder comprovar que você faltou por algo. Você estava, sei lá, em coma 40 dias. Porra, beleza, comprovou? Então, amigo, arquiva. Ou abre um inquérito para aí sim gerar a demissão. Só que aí vai ser mais rápido. Porque o inquérito já vai abrir com o relatório já vai estar lá, o cara faltou. Não tem muito o que conversar. Só que aí tem um detalhe. Por que é mais rápido? Porque aqui a defesa tem 5 dias e não 10. E aí não interessa se é 1, se são 10 indiciados. Ah, eu estou mandando o geral embora porque todo mundo faltou. Vai ser um processo para cada um. Então aqui você não vai ter um processo com indiciamento geral, vai ter uma pessoa só. 5 dias. Então não me interessa. Eu chegar para a prova e falar para você, prazo de 20 dias comum, isso não existe. Aqui não tem processo comum de abandono de cargo, tá? 5 dias, pelo amor de Deus. Então aqui é muito mais rápido, porque eu vou ter uma sindicância, 30 dias úteis, prorrogado mais 30 dias úteis, o cara vai fazer rapidinho, vai levar o documento, já vai estar pronto, a instrução já vai ser em cima desse documento, não vai precisar de diligência nem nada, já chama o cara para defesa 5 dias. Aí, 10 dias por relatório, 30 dias por julgamento, continua normal. Só que se você parar para perceber, vai levar bem menos tempo do que a instrução processual normal. Tá tranquilo? Então apenas observe essa novidade. No caso de abandono de cargo ou ausência excessiva, eu tenho primeiro uma sindicância e depois uma instauração de processo, se for necessário, do inquérito, só que o inquérito dando defesa em 5 dias apenas. Fechou? Tá, Dal. Eu fui demitido. O relatório foi lá e colocou assim, decidimos pela demissão. A autoridade foi julgar, olhou, não percebeu que a infração que eu fui enquadrado era para ser suspensão. E mesmo assim ela foi lá e demitiu. Tá certo? Não, né? Como é que eu posso confrontar isso? Judicial ou administrativamente? Vamos falar administrativamente como é que eu posso fazer isso? Revisão de processo. Vamos lá? Vai para a tela. O processo administrativo disciplinar poderá ser revisto uma única vez, sem discussão, a qualquer tempo ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar inocência ou inadequação da penalidade aplicada. Parágrafo 1º. O pedido de revisão não tem efeito suspensivo e nem permite a agravação da pena. Marque esse parágrafo 1º, por favor. Parágrafo 2º. Em caso de falecimento, ausência de aparecimento do servidor, qualquer pessoa da sua família pode requerer revisão. Terceiro, no caso de capacidade mental, revisão poderá ser requerida pelo respectivo curador. 250, no processo revisional, ônus da prova cabe ao requerente. Dá, você está lendo tudo, não está explicando nada. Calma, vamos lá. Vamos por parte, já diria um goleiro de um time de futebol aí, que acabou de ser contratado. Qual é a pegada? Entenda isso aqui, pelo amor de Deus. Vamos matar isso com facilidade. Imagina que aconteceu esse esqueminha que eu te falei, você foi demitido quando deveria ter sido suspenso. Você concorda que se você chegar lá e discutir, cabe a você provar isso? Você vai ter como provar. Poxa, olha só, o relatório, caraca. O que eu faço? Eu apresento um pedido de revisão. Só que eu não posso entrar com um pedido de revisão em branco. Eu não posso simplesmente pedir revisão porque eu não concordo. Como diria um amigo meu, eu desconcordo da decisão. Isso não existe. Você tem que entrar com um pedido de revisão pautado em alguma coisa, baseado em alguma coisa. Olha só, eu tenho provas que demonstram que eu não fiz nada, eu sou inocente. Eu tenho provas que demonstram, que comprovam, isso é ótimo, são provas é para comprovar, né? Que demonstram que a autoridade agiu errado. Só que é muito importante isso. Essas provas que você apresenta para a revisão do processo, elas não podem ter sido apresentadas durante o processo, porque senão não são novas provas. Então você pode colocar aí, revisão processual, novas provas. Apresentou novas provas, beleza. Aproveitando, vamos fazer um esquema? Revisão processual, características, né? Novas provas, primeira coisa. Aí eu posso pedir revisão. Segunda coisa que eu preciso saber, não tem efeito suspensivo. Então, se eu fui demitido e eu estou confrontando essa demissão, estou pedindo revisão do processo para me tirar da demissão, não vai suspender, eu vou continuar demitido. Só se lá no finalzinho foi identificado realmente irregularidade e converter a demissão em suspensão, que aí eu vou sofrer o quê? Reintegração. Então, não tem efeito suspensivo.
Só devolutivo, volta, devolve o processo e vamos julgar. Mas não tem efeito suspensivo, tá? A penalidade aplicada continua aplicada, não suspende. Não pode agravar a pena. Aí vamos para o contrário. Você sofre uma suspensão. Não, eu não quero perder dinheiro. É advertência. Aí você entra com novas provas. Aí a autoridade que fizer a revisão, que é a mesma que julgou, só para constar, ela vai olhar e falar, pô, tu tá certo, cara, realmente. Não era para ter sido suspenso, era para ter sido demitido, seu merda. Entendeu? Aí, ele pode demitir? Não. Terceira característica, não pode ocorrer, não pode haver do verbo ajar, né, agravamento de pena. Tá tranquilo? Terceira característica básica. Tá, Dalmo. Quanto tempo eu tenho para apresentar o pedido de revisão? A qualquer tempo. Você coloca aí a última característica, a qualquer tempo. O pedido de revisão é no momento em que você tomou conhecimento dessa nova prova da sua inocência. Então não tem prazo, não tem 5 dias, 10 dias, 2 anos, 30 anos, qualquer tempo. Se foi 5 anos depois, aconteceu 5 anos depois, você conseguiu provas, beleza, apresente. Se tiver uma reintegração, você tá rico. Brincando, né? Quase. Deu para entender a pegada? Então, põe na cabeça. A revisão processual ocorre quando eu tenho novas provas, ela não tem efeito suspensivo, ela não pode agravar a pena e pode ser a qualquer tempo. Então, é uma tentativa, né? Eu vou tentar, vou arriscar. Tá, beleza, eu vou apresentar esse pedido de revisão a quem? A mesma pessoa que me julgou. Vamos lá? 251. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao secretário de Estado ou autoridade equivalente que, se autorizar, encaminhará o pedido ao órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar. Artigo 252. A comissão revisora terá 60 dias de prazo para a conclusão dos trabalhos. Artigo 253. Julgamento caberá à autoridade que aplicou nos termos do artigo 246. Aqui eu acabei de falar para você. A mesma pessoa que te puniu é a pessoa que vai julgar a revisão, no prazo de 20 dias contados do recebimento do processo, durante o qual poderá determinar diligências que julgar necessárias. Artigo 254. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor. Então, olha só, vamos lá. Quem é essa comissão revisora? É a mesma coisa da comissão de julgamento, comissão processante. Ela vai verificar e vai fazer um relatório, esse relatório vai para a mesma autoridade. Então, vamos chutar o balde? Lembra da defesa? Lembra da subetapa defesa? Entenda, quando você pede revisão, você volta para a defesa. Aí, daqui, da revisão do processo, eu vou ter que fazer um relatório, que aí vai ser uma outra comissão, a comissão revisora, ela vai ter 60 dias, e esse relatório vai para a mão da autoridade que instrutora, né, lá que me puniu, e essa autoridade vai ter 20 dias e não 30 para poder julgar. Então, se você parar para analisar, a revisão ela volta na defesa, só que ela muda os prazos. Revisão pela comissão, 60 dias, e julgamento da revisão, 20 dias pela autoridade. Então, olha o caminho. Fiz todo o processo, me ferrei, quero entrar com revisão. Eu vou entrar com requerimento junto ao secretário de Estado ou pessoa equivalente. Esse desgraçado vai enviar para o meu departamento. Esse departamento que receber vai para a comissão revisora, que, repito, não diz quem é, normalmente é a própria comissão julgadora. A comissão revisora tem 60 dias para analisar os pedidos de revisão, fazer um relatório, e o julgamento, de novo, é feito pela autoridade, porque sempre é a autoridade competente, né? Sempre aquela instrutora lá vai ser, a que te puniu, né? Vai ser responsável por julgar a revisão. Tá tranquilo? Maluquinho, né? Essa parte técnica é mais chata, né? Essa parte processual é bem mais chata, mas a gente fecha aqui tudo sobre processo. Então, eu peço a você para ver bastante, de novo, eu vou encher o saco. Baixa a porra da aula, porque tu sabe, eu não sou viado igual aos outros cursos, não. Os cursos que eu vendo, você vai lá, clicou, tá vendo? Botão direito de salvar vídeo como, acabou. Não precisa ficar procurando o programa, que eu sei que você faz isso. Você compra curso dos outros, baixa, né, ilegalmente. O meu, beleza, tu pode baixar, é liberdade, só não pode distribuir, pelo amor de Deus, porque aí é direito autoral, porra. Não seja idiota, não distribui, como diriam por aí, né? Tu não vai pagar uma porra pra dar de graça pros outros. O cara mais imbecil do mundo é o desgraçado que compra curso e disponibiliza de graça. É o cara burro, porque ele comprou. Porra, deixa de ser mongol. Então vai comprar um troço pra... Em detalhe, você tá criando concorrência, dando material pros outros. Não seja idiota, né? Baixa o vídeo, vê esses vídeos aí 200 mil vezes para você pegar bem processo administrativo. Mas é claro, uma questão, 2, se chegar, vão ser de processo.
Então, tenha um domínio sobre o processo, mas muita atenção para aquelas questões que a gente tratou durante o curso, muito mais importantes como licenças, formas de provimento, aquela história de nomeação pós-exercício, tá? Então, dê muita atenção para tudo que a gente estudou, claro. Foco em tudo. Baixa todos os vídeos, ouve. Eu sei que você está irritado, você não aguenta mais minha voz, mas faz parte. Depois que você passar, tu vai me esquecer, tu nunca mais vai lembrar que eu passei pela tua vida. Então, lado bom da história. Reveja, assista, nota, pega esquema, manda e-mail, tu tem aí, cacete, botãozinho, fale com o professor, clica aí, tira dúvida, manda troço, vamos conversando. Belezinha? Faz exercício, acompanha a aula, tem aula de exercício também, acompanha ali a revisão e vamos pra porrada, meu povo. Tá fechado? Foi um prazerzaço trabalhar com você essa teoria do estatuto, espero que você tenha gostado. Não esqueça a parte de previdência, dá uma lidinha, que é tranquilo, é um complemento de concessão. Nós até falamos de algumas, né? Nada demais, coisa bem light. Então, cala a boca, né? Que é a melhor coisa que eu faço, que você não aguenta mais me ouvir. Grande abraço, até o próximo curso que a gente se encontra.